Olá, sou Diomar Fontoura e sejam bem-vindos ao meu canal. E se você conhecesse um grande segredo tão poderoso que tivesse a força de mudar o mundo inteiro? No livro de Gênesis, no capítulo 5, a Bíblia descreve a genealogia de Sete, filho de Adão. E dentro desta genealogia, a Bíblia apresenta um homem chamado Enoque, que está assim escrito, Gênesis capítulo 5, verso 21 em diante. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Após a queda do homem no jardim do Éden, o ser humano passou a se distanciar de Deus, ao ponto de Deus chegar no capítulo 6 de Gênesis a dizer que se havia arrependido de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A maldade e a corrupção do ser humano era tamanha que Deus percebeu que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E Deus, então, diante disso, toma uma decisão. No capítulo 6, no versículo 7, Deus diz: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E enquanto isso, Enoque vivia sua vida comum, natural, acompanhando de certo a maré, se afastando também de Deus. No entanto, Deus já tinha como certo o que iria acontecer com o mundo. O mundo iria ser destruído, as pessoas iriam ser destruídas. E no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. A Bíblia diz que, aos 65 anos de idade, Enoque gerou a Matusalém. E que depois que gerou a Matusalém, no capítulo 22, no versículo 22, diz assim, de Gênesis: Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Perceba que até completar 65 anos de idade, Enoque era uma pessoa, mas depois que nasce o filho Matusalém, Enoque agora vira uma outra pessoa, a pessoa que anda com Deus. O que será que aconteceu para Enoque mudar tanto? Sabe, o que aconteceu com Enoque? Nós sabemos que Enoque foi arrebatado pelo Senhor. Mas isso é algo tão extraordinário que nós só temos dois exemplos na Bíblia, que é o próprio Enoque e o outro Elias. Se nós pararmos para pensar na quantidade de gente que tem no mundo, meu irmão, é muita gente que já nasceu, já morreu, vivos hoje, já estamos para lá de 7 bilhões de pessoas. E no meio desse mar de gente, duas coisas extraordinárias aconteceram. 2 homens, Enoque e Elias, não morreram, não experimentaram a morte, e estão vivos, segundo a palavra de Deus, até hoje. Enoque andou tanto com Deus, viveu uma vida de entrega total ao Senhor, depois de receber o encontro, a revelação do Senhor através da vida de Matusalém, que Deus chegou ao ponto de olhar para Enoque e falar: meu filho, você já não precisa mais viver aí, eu quero que você viva aqui junto comigo. Sabe, este nível de intimidade com Deus que Enoque conseguiu atingir é muito difícil.
mas é uma coisa muito difícil. Esse desprendimento do mundo, das coisas do mundo, esse morrer para o mundo e viver para Deus, que Enoque conseguiu fazer. E não foi só 1 ano, 2 anos, não. A Bíblia diz que foram 300 anos. Uma vida com Deus. 300 anos de uma vida com Deus. É muito difícil, meu irmão e minha irmã. É muito difícil. Mas ele conseguiu. E por isso Deus o tomou para si. Mas o que foi que levou Enoque a ter esse compromisso? O que foi que levou Enoque a ter esse temor? O que foi que Enoque descobriu que mudou totalmente a vida dele? E você sabe o que foi? Aos 65 anos de idade, Enoque teve um encontro com Deus. E neste encontro, Deus revelou para Enoque os seus planos, de que estava chegando o dia do fim de toda a carne, de que Deus iria destruir as coisas que havia criado, o homem, os animais. E Deus revelou para Enoque: você vai ter um filho, e o seu filho vai se chamar Matusalém. E sabe, Matusalém significa, a palavra Matusalém, o nome Matusalém tem etimologia no antigo hebraico, sendo oriundo da expressão Matusalá, que implica num tempo determinado para algo acontecer. Na forma mais perfeita desta expressão está certo dizer assim: quando este morrer, isto virá. É isso que significa Matusalém. É esta revelação que Deus deu para Enoque. Deus disse para Enoque: Enoque, o fim de toda a carne está chegando. E aqui está o teu filho que está nascendo hoje. E eu te digo que quando o teu filho morrer, vai ser o dia da destruição. E claro que isso mexeu muito com Enoque. Enoque, a partir daquele dia, mudou drasticamente a sua maneira de viver, pois ele olhava para a revelação de Deus quando ele olhava para a vida do filho dele, Matusalém. O interessante é que a misericórdia de Deus é grandiosa, porque, sabe, Matusalém foi o homem que mais viveu na história. A Bíblia diz que Matusalém viveu 969 anos, ou seja, a misericórdia de Deus. 969 anos. Sabe quando Matusalém completa 969 anos? É exatamente o ano em que Noé entra na arca e o dilúvio cai sobre a terra. A misericórdia de Deus foi estendida. Claro que Deus sempre espera que as pessoas se arrependam, que as pessoas voltem atrás, por isso Ele dá tempo. Ele dá tempo para todos. E o que aconteceu, a exemplo do Enoque, também irá acontecer conosco. Enoque, claro que quando recebeu essa revelação, esta palavra, com certeza Enoque pregou. Enoque anunciou, mas as pessoas de certo riram, de certo acharam aquilo uma grande bobagem, uma grande besteira e não deram importância. E hoje não é exatamente assim que acontece quando a gente fala para alguém que Jesus está voltando? As pessoas não se importam, elas não ficam preocupadas com isso. Meu irmão e minha irmã, eu e você temos que nos preocupar com isso. A exemplo de Matusalém para Enoque, nós hoje temos a palavra de Deus, a Bíblia, e ela é viva. Quando Enoque olhava para Matusalém, ele via uma pessoa viva. Era a palavra de Deus se cumprindo ali na frente dele, viva. E ele sabia a qualquer momento Deus pode executar o juízo sobre este lugar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós também vemos que ela é viva e que ela está se cumprindo. Matusalém era o relógio de Deus para a vida de Enoque. Eu digo para vocês agora quem é o nosso relógio. O relógio que Deus nos deu é Jacó. Jacó, que depois passou a se chamar Israel. E agora nós conhecemos como Israel. A nação de Israel é o relógio de Deus para as nossas vidas.
Assim como Jesus disse para a mulher samaritana que a salvação veio por meio dos judeus. Jesus foi judeu. A Bíblia também diz no Salmo 122: prosperarão aqueles que te amam. Amam Jerusalém. Temos que olhar, assim como Enoque olhava para Matusalém, temos que também olhar para Israel. Veja as festas que Deus deu para Israel. 7 festas Deus deu para Moisés, para que o povo judeu, para que o povo de Israel comemorasse essas festas. 7 festas: Páscoa, pães asmos, festa das primícias, festa de Pentecostes, festa de trombetas, festa da expiação e a festa de tabernáculos. Entenda que esta é uma agenda de Deus. Jesus é crucificado na Páscoa, enterrado na festa dos pães asmos e ressuscitou na festa das primícias, no domingo de primícias. 50 dias depois se comemorava a festa de Pentecostes, e foi exatamente neste dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja, em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes. Agora a próxima agenda de Deus, Ele tem seguido essas festas que têm se cumprido na vida de Jesus. Seguindo é a festa de trombetas. Jesus voltará na festa da trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, Paulo diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Meus caros, acontece é que depois do ano 70 apareceu um problema. O nosso relógio parou. Ele deixou de existir. A nação de Israel se acabou. O Império Romano destruiu o templo, acabou com a cidade de Jerusalém e espalhou pelo mundo todos os israelitas, os judeus. Mas veja só, no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8, diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Meus caros, todos nós sabemos que a nação de Israel completou 70 anos. No ano de 1948, as Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial, criaram novamente o Estado de Israel. E isso aconteceu num só dia. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Isso é a palavra sendo viva. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Amigos, o relógio está funcionando. A hora já é avançada e Deus está cumprindo a sua agenda. Tudo o que temos visto e ouvido está se cumprindo conforme a palavra de Deus. É como as pessoas do tempo de Enoque. Imagina aquelas pessoas que viram Matusalém velho. O que você pensa quando vê uma pessoa bem velhinha? Você imagina que os dias daquela pessoa estão chegando ao fim, e é exatamente assim que nós devemos enxergar o dia de hoje. Ele está chegando ao fim. É iminente a volta de Jesus. Deus vai cumprir a sua agenda. A hora certa está chegando e nós temos que viver como Enoque. Viver para Deus. Que eu e você possamos viver assim e estar assim no momento em que nosso Senhor Jesus voltar. Fique na paz, fique com Deus.